E um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou Thiago Franklin, jornalista botafoguense e responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Este aqui é o segundo do dia, o nosso almoço com o TF. Novamente eu peço desculpas pela voz, é porque a gente grita, fica feliz, comemora o gol do Botafogo e 1 minuto depois você está de cabeça baixa, levanta a cabeça, gol do Red Bull, aí você grita de novo de raiva. Aí a garganta, que ela já tem as cordas vocais sensíveis, ela acontece isso. Você novamente se ferra por causa do Botafogo, ferra a sua voz por causa do Botafogo, mas é assim, né? O que a gente não faz por esse clube, o que a gente não faz por essa estrela solitária. Mas vamos aos temas do nosso almoço com o TF de hoje. Primeiramente, o jornalista Mauro César Pereira, no seu canal no YouTube, falou que o Flamengo cogita o Jonas, volante que está acertado praticamente com o Botafogo, chegará ao Rio de Janeiro hoje para fazer exames e assinar o vínculo até o final do Campeonato Brasileiro para, digamos que, substituir o Thiago Maia, volante da equipe rubro-negra, que está machucado. Então o Flamengo vai atravessar e vai tirar esse jogador do Botafogo? Vou falar aqui algumas coisas que eu consegui apurar a respeito desse tema. E outro, acho que o principal que a gente quer saber: como se salvar? Como o Botafogo conseguir fazer pelo menos entre 23 e 25 pontos e ficar na primeira divisão do Campeonato Nacional? Conseguir um aproveitamento acima daquilo que ele conseguiu dentro do Campeonato Brasileiro, já que são 20 jogos e 20 pontos. Se o Botafogo mantiver a média, chegará a 38 pontos e 38 rodadas. Como conseguir aumentar esse desempenho, conseguindo mais 7 pontos do que a previsão pela pontuação de agora? Tem chances? O que fazer? Estes serão os temas desse nosso almoço com o TF. Deixou o like? Então deixa o like, inscreva-se no canal se você não for inscrito, ajudem aqui o careca que vos fala para o canal continuar crescendo cada dia mais, porque a gente tem que resistir a tudo que eles fazem contra o Botafogo, dentro e fora de campo. Aqui nós sempre faremos algo para tentar fazer com que a nossa estrela solitária ela nunca se apague. Então preciso de vocês, não me abandonem, por favor. Vamos lá, primeiramente vou falar sobre Jonas. O Mauro César Pereira, em seu canal no YouTube, disse que o volante Jonas, que está praticamente acertado com o Botafogo, falta apenas assinar um contrato, ele está na lista ali de contratações do Flamengo para substituir, no caso, o Thiago Maia, volante da equipe rubro-negra, que está machucado e não tem previsão de volta. Porém, eu conversei até mesmo com o Mauro hoje. Ele disse que depois que ele fez o vídeo, que estava ali com uma possível especulação, ele falou que o Flamengo não tem interesse nesse jogador. E isso também bate com a informação que eu também consegui do lado do Botafogo, que o clube está tranquilo, porque já está tudo sacramentado, faltando apenas os exames e a assinatura de contrato. Então, o torcedor botafoguense, que eu vi alguns comemorando que o Flamengo estava atravessando essa negociação, podem descomemorar. Não existe essa palavra, tá, gente? Descomemorar. Uma brincadeira que eu estou fazendo aqui agora. Mas o Jonas está muito próximo de ser anunciado como o novo reforço do Botafogo, uma nova contratação. Sei que a gente pode falar assim. Esse é um atleta que vai chegar ali para disputar posição com José Wellison, jogador que vai ser o primeiro volante do Botafogo. Ele é conhecido ali do Ramon Dias, então tem aquela situação de chegar e talvez assumir a titularidade. Entre José Wellison e Jonas, acho que o Jonas é um pouquinho superior, não é nada demais, mas é um pouquinho superior ao volante que está jogando agora, o careca com voz fina, volante lá do Botafogo. O segundo tema aqui do nosso vídeo, e talvez aquele que tem assombrado a cabeça do botafoguense: como vencer 7 partidas ou 8? Como conseguir fazer 25 pontos nessas últimas 18 partidas? Se o Botafogo não conseguiu fazer isso em 20 no Campeonato Brasileiro. Tem uma sequência complicadíssima depois do jogo contra o Fortaleza. Ontem a vitória era importante para o Botafogo chegar a 26 pontos, ter um gásinho para poder trocar pontos nessas partidas que acontecerão após o jogo contra a equipe do Fortaleza no próximo domingo. O Botafogo vai enfrentar na sequência Atlético, depois Flamengo, São Paulo e Internacional.
só o jogo do São Paulo que eu não me lembro se é antes do Flamengo ou depois do Flamengo, mas vai enfrentar os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro logo em seguida, um após o outro. Então, meus queridos amigos, tendência é complicada. A vitória contra o Fortaleza, se já era a obrigação, passou a ser mais ainda. E pode o Botafogo talvez vencer e não sair da zona de rebaixamento, mas serão menos 3 pontos nessa briga em glória para chegar aos 45. E depois desses 4 jogos contra essas equipes que são fortíssimas, serão 3 partidas fora de casa. Ainda tem esse ponto. Você vai enfrentar o Atlético fora de casa, vai enfrentar o São Paulo, que seria a penúltima partida do primeiro turno, então fora de casa, e vai enfrentar o Internacional fora de casa. Só o Flamengo, que esse jogo será no estádio Newton Santos. Mas para o Botafogo jogar em casa tem uma das piores campanhas dentro do seu domínio no Campeonato Brasileiro. Mas o que fazer? Primeiro ponto, o time não pode depender nunca da arbitragem. Nunca. Esse é aquele ponto que a gente tem que falar e virar o mantra. Na dúvida, será contra o Botafogo. Isso já está sendo mostrado em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não adianta você, torcedor, eu, jornalista, os jogadores, os dirigentes, eles acharem que por um toque de mágica as coisas mudarão. Se na dúvida alguém vai apontar algo para o Botafogo, não vai acontecer. Isso esqueçam. Segundo ponto, o vestiário mudar a atitude. A atitude do Botafogo é de um time abatido quando toma um gol. O Botafogo vinha fazendo um primeiro tempo muito interessante ontem, com algumas dificuldades, claro, na criação, mas era um time um pouco mais intenso, com uma marcação um pouco mais forte, que atrapalhou bastante o Red Bull. Fez o gol numa bela cabeçada do Babi, num belo cruzamento do Vitor Luiz, e depois o que aconteceu no minuto seguinte, teve aquele desligaram o interruptor, o Botafogo tomou um gol. Isso é algo que acontece direto no Botafogo, esse interruptor sendo desligado, sempre depois dos 40 minutos. O Botafogo já perdeu vários pontos por causa disso, de erros infantis, erros que geraram gols para os adversários, ou gols de empate, ou gols de derrota, e isso vem sendo algo constante no Campeonato Brasileiro. Se a gente parar para analisar quantos pontos o Botafogo perdeu após os 40 minutos, ficaríamos aqui durante quase 20 minutos falando. Então, o erro 1, arbitragem, que não adianta a gente achar que vai mudar, porque não vai. Erro 2, a situação da concentração. Terceiro, o time passar a ter confiança. E isso depende, a contratação de Ramon Dias e da sua equipe foi muito para isso, para mudar o vestiário, para mexer no vestiário. Hoje o vestiário do Botafogo é um vestiário sonolento, é um vestiário que a gente não confia dos jogadores eles terem essa mudança de postura. Já são 7 jogos sem vitória, se eu não me engano. O Botafogo, se eu não me engano, a última vitória aconteceu contra o Sport Recife, naquele jogo lá em Pernambuco, a única vitória do Botafogo fora de casa. E naquele jogo mesmo, o Botafogo passou um riscado porque teve a expulsão do Foster. Depois de um belíssimo primeiro tempo, o Alvinegro poderia ter até mesmo deixado de vencer aquela partida. E esse é o ponto. Será que o técnico e os seus comandados ali, os seus comandados, a sua equipe de apoio, eles conseguirão mudar essa situação interna do Botafogo, deixar de ser uma equipe amedrontada e passar a ser uma equipe confiante? É um ponto. E não desperdiçar pontos contra equipes que estão ali disputando com o Botafogo. O Alvinegro não venceu nenhuma que está ali perto dele na zona de rebaixamento e terá vários confrontos diretos. Já perdeu 2 contra a Bahia e contra a Red Bull. Contra o Bahia, por exemplo, de 6 pontos possíveis, o Botafogo perdeu os 6. E colocar hoje a equipe baiana está na 9ª posição do Campeonato Brasileiro. Você pega o Red Bull, de 6 pontos possíveis, o Botafogo fez 1, o Red Bull fez 4. Então, vocês veem a diferença. O Botafogo terá confronto contra Vasco, contra Coritiba, contra Sport, contra Fortaleza, que é o próximo jogo. Fortaleza sem o Rogério Ceni virou uma equipe que, na minha opinião, brigará para não cair. Você terá confronto contra o Goiás, que você não venceu em casa. Lá, provavelmente o Goiás já rebaixado. Então são partidas em que o Botafogo não pode de maneira nenhuma desperdiçar pontos. E nos jogos contra esses gigantes, contra as equipes que estão lá brigando, falo gigantes por causa da posição na tabela. Esses jogos o Botafogo tentar fazer um milagre de conseguir um pontinho, um empate talvez, conseguir pontuar nessas partidas. Por exemplo, nessas 4 que o Botafogo terá contra Atlético, Inter, São Paulo, e Flamengo, 12 pontos possíveis. Se o Botafogo conseguir 4, 5, ótimo, porque são adversários que a gente não imagina que o Botafogo conseguirá muita pontuação.
o Botafogo conseguir 5 pontos em 12, já vai estar ali com 45% de aproveitamento. Já é a pontuação que o Botafogo precisaria hoje para chegar aos 45 pontos. Então você consegue tirar pontos de equipes que são postulantes ao título, isso já te dá um embasamento. E nos clássicos, cara, é clássico. Mesmo o Flamengo sendo uma equipe tecnicamente superior, passa um momento bem complicado, o Atlético Goianiense tirou ponto agora no último final de semana. Contra o Vasco é obrigação de vencer, contra o Fluminense é obrigação de vencer. O Botafogo tem que conseguir vencer essas partidas, esses clássicos. E contra equipes que estão ali da metade de baixo da tabela, é obrigação vencer. O caminho não é simples, isso todos nós temos certeza. Mas se a gente parar e analisar, é só vencer aquelas partidas possíveis. Vencendo as partidas possíveis que o Botafogo não fez até agora, a gente não cai. É o que a gente quer nesse ano, porque acho que todos nós tínhamos esperança de um campeonato brasileiro melhor e a gente não tá tendo. E detalhe, conversei ontem com meu amigo Anderson Mota, que também participa do Gigante Glorioso, e ele falou algo assim que me deixou na cabeça essa frase dele. Todas as vezes que nós caímos, como 2002 e 2014, tínhamos a desculpa dos salários atrasados. E nesse ano não, nem isso. A gente tem essa desculpa de salários atrasados. Graças ao Sindiclubes, os salários estão em dia. A diretoria, jogadores, e tá faltando alguém assumir a bronca, né? Tá faltando alguém ter vergonha na cara. E a gente tá tendo um pouquinho disso, falta de vergonha na cara em alguns momentos. Então é isso. Esse foi mais um Almoço com TF, espero que vocês tenham curtido. Hoje o Noite Alvinegra entrará às 18 horas e 30 minutos. Esse vídeo não terá notificação, não terá, porque para eu ter notificação eu teria que fazer o vídeo às 10 da noite por causa da live de ontem. Então entrem aqui no canal por volta hoje das 18 horas e 30 minutos com mais uma Noite Alvinegra. Um abraço, fiquem com Deus e vamos fogão!